Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título O Reinado de Josias. Josias foi o 16º rei de Judá, do Reino do Sul. Ele reinou de 640 a 609 a.C. e foi um devoto seguidor de Deus, assim como foi o rei Ezequias, o seu bisavô. Nesta lição, nós vamos estudar a história do rei Josias, que começou a reinar em Judá com 8 anos de idade, e o seu reinado durou 31 anos. Item número 1 da lição: a historicidade do rei Josias. O início do reinado de Josias em Judá, no Reino do Sul, ele começou a reinar em Judá com 8 anos de idade e reinou por 31 anos, como já falamos na introdução da lição. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. No segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2, nós teremos exatamente a afirmação disto. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Novamente, aqui nós temos como ensinamento espiritual em nossa aplicação pessoal a de que nós devemos temer a Deus. Porque quando tememos a Deus, isto é, respeitamos, obedecemos ao Senhor, então nós temos sabedoria. O temer a Deus é o princípio da sabedoria. Está escrito isto na Bíblia, no Salmo 111, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 111, versículo 10. Lembrando que o livro de Salmos não tem capítulo. Então, nós denominamos o número do Salmo. Salmo 111, versículo de número 10, diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Como segundo ponto da historicidade do rei Josias em seu reinado, ele fez uma reforma, ou várias reformas, vamos dizer assim, sendo esta um dos maiores avivamentos da história dos judeus, tal qual seu bisavô, o rei Ezequias, que também implementou praticamente as mesmas reformas. Então, Ezequias fez a reforma, as reformas religiosas, aí logo depois o avô e o pai do rei Josias voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. A nação se desvia novamente, e aí vem Josias para restaurar, para reformar a nação israelita quanto à adoração e temor ao Senhor. Então, a primeira coisa que Josias fez, a partir da sua tenra idade, ele assumiu o reinado com 8 anos, mas ele só começou a fazer a reforma no 12º ano de seu reinado, ou seja, ele contava então com 20 anos, ainda muito novo. Então ele retirou os ídolos e os altares dos Baalins em seu 12º ano de reinado. Ou seja, contava aí com a idade de 20 anos. E isso está registrado
no segundo livro das Crônicas, no capítulo 3, versículo 7, que diz: Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Outra reforma que ele fez no sentido da religiosidade foi a leitura da lei do Senhor diante do povo. Ele convocou o povo ao arrependimento e fez um concerto com os sacerdotes e da nação com o Senhor. Mas antes mesmo também ele reformou o templo. E nesse caso aí também foi achado o livro da lei, ou seja, a palavra do Senhor, na casa do Senhor. Então, nesses dois conjuntos aí, ele implementou, no primeiro momento, ele tirou todos os ídolos, depois mandou reformar a casa do Senhor, e aí o livro foi achado, o livro da lei, a palavra do Senhor foi achada, e ele, em seguida, dá a ordem para que fosse feita a leitura do livro, da lei do Senhor, da palavra do Senhor diante do povo. E aproveitou e fez o concerto, não só com a presença dos sacerdotes, mas também de todo o povo. Isso a gente pode ler, primeiro, na Reforma do Templo, o segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 8 a 10, que diz: No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagasse aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Daí ele implementa a leitura, porque o livro foi achado no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, 29 a 32, diz assim: Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração,
de toda a alma, cumprindo então as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram esta aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Tanto aí, retirou todos os postes ídolos, os Baalins, reformou a casa do Senhor, acharam o livro da lei, a palavra do Senhor, leram este livro diante dos sacerdotes, dos anciãos e de toda a nação, fizeram um novo concerto e ele, em seguida, convoca uma celebração nacional da Páscoa, que era exatamente a lembrança da libertação dos israelitas do jugo egípcio, ou seja, da escravidão que eles experimentaram no Egito. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 23, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 23, versículos 21 ao 25, diz assim: deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ou seja, o rei estava com 26 anos de idade. E, na realidade, houve uma Páscoa também celebrada pelo seu bisavô, o rei Ezequias, também convocou a celebração da Páscoa. Mas, como essa que foi celebrada, que seria celebrada, no caso, no reinado de Josias, nenhuma antes houvera com essa magnitude, com todo esse tamanho, né, aqui, em que ele convoca a nação para celebrar a Páscoa. Deste a aplicação pessoal deste episódio aí, desta reforma, é a mesma. Nós falamos na aula passada quanto ao reinado do rei Ezequias, ou seja, é a de nós temos a santificação para uma vida piedosa cristã. Não há como a gente não se santificar para que venhamos estar diante de Deus. Inclusive, a palavra diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que se nós não nos santificarmos, nós não veremos a Deus. Não tem como ver a Deus face a face sem se santificar. João, capítulo 17, e aqui nós vamos para a oração sacerdotal, né? Oração de Cristo, e ele menciona também sobre a santificação. Né? Como é que a gente se santifica? Em João 17, capítulo 14, ou melhor dizendo, João capítulo 17, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: eu lhes tenho dado a tua palavra. Isso é Jesus falando na sua oração para Deus Pai. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E como é que a gente se santifica? Na palavra de Deus. Como é que a gente se santifica? Se separando do pecado em primeiro lugar.
e depois, no segundo momento, ou no mesmo momento, se consagrando a Deus. Isso é santificação, que é a etapa, vamos dizer assim, antes da nossa glorificação, quando nós teremos o corpo glorificado, igual de Cristo. E aí viveremos, seremos arrebatados pelo Senhor Jesus na sua segunda volta e viveremos com Ele eternamente. O reinado de Josias foi muito pequeno, vamos dizer assim, apesar de ter sido 31 anos. Mas a Bíblia registra poucos, vamos dizer assim, poucos eventos, né, ou acontecimentos com relação a este reinado de 31 anos, os quais nós já mencionamos aqui. No segundo livro dos Reis, capítulo 23, praticamente você tem toda a história desse reinado. Como falei, de 31 anos, mas muito breve mesmo. Então, é neste capítulo em que você vai, então, ler tudo o que todos os acontecimentos do reinado de Josias. E termina exatamente com a morte dele, né? Josias enfrentou o faraó Neco, que era do Egito, e ele morre em batalha, atingido então por uma flecha. Atingido por uma flecha e morreu em batalha. No segundo livro das Crônicas, também repete essa história do rei Josias, mas aí não é só em um capítulo. Ele passeia aí por vários capítulos, né? A partir, fala no capítulo 34, no capítulo, e, no capítulo 35 também. Então, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, versículos 20 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 27. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias, houve um aviso da parte do faraó, dizendo que Josias não se opôsse a ele, porque ele estava em guerra com outro povo e não com Josias. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Egito. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prentearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá.
Concluindo, então, a nossa aula de hoje, devemos temer a Deus, obedecer, orar, jejuar e meditar na sua palavra. Deus estará sempre pronto a ouvir a nossa oração feita com um coração sincero e, por conseguinte, atender às nossas necessidades, segundo a sua vontade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.